todos, tudo bem, pessoal? Bom dia. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Dominical, onde nós estaremos abordando um assunto bastante importante e de bastante relevância no meio cristão, que é acerca do amor, que está dentro do tema ética, comportamento do crente, tema da revista, onde nós iremos abordar a lição 5, o amor para com os outros, que tem como o texto básico o livro de Romanos, capítulo 12, dos versículos 14 a 16. Antes de nós iniciarmos a leitura, vamos fazer uma oração para que nós possamos iniciar a nossa aula sob a bênção de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este dia, por tudo que nós aprendemos ao longo das nossas vidas e por tudo que nós estamos aprendendo no dia de hoje e tudo que nós iremos aprender nos nossos dias futuros. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de todos nós. Amém. Então, pessoal, vamos ler aqui o livro de Romanos, capítulo 12, versículo de 14 a 16, que diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Amém. Aqui nessa lição 5, onde nós estaremos abordando aqui sobre esse tema de bastante relevância, que fala sobre o amor para com todos, não deixa de ser um tema que está inserido dentro da ética, dentro do comportamento, dentro da ética social, que é aquele nosso segundo nível, quando nós abordamos na primeira lição, os 3 níveis de ética, que é a ética social, a ética espiritual e a ética individual. E a ética social, ela está relacionada com a nossa lição de hoje. E como nós já falamos, que o amor é a base de sustentação, o amor ao próximo é a base de sustentação da ética social. Então vamos lá, meus irmãos. Como cristãos e Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos o dever de praticar o amor ao próximo, mesmo que este seja nosso inimigo, como diz lá em Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 36. Ele vai tratar e vai abordar sobre esse tema. Nesta passagem, Jesus manda amar até os nossos inimigos. E na parábola do bom samaritano, ele manda nós cuidarmos do próximo. Enquanto cidadãos brasileiros inseridos em uma cultura diversificada, temos direitos e deveres na sociedade civil. E essa condição não anula e nem impede de termos um comportamento em conformidade com a palavra de Deus. Nesse caso, como cristãos, temos o dever de influenciar o mundo com o nosso proceder e agir. A ética social, como eu já falei, tem como base de sustentação o amor ao próximo. Como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, a gente vai perceber que o amor é o elemento que vai mover, digamos assim, as nossas ações, as nossas atitudes. E como base no livro de Romanos, a gente vai perceber que a contextualização histórica, ela tem
uma relevância no livro de Paulo, porque ele vai abordar uma série de temas relacionada à ética social, relacionada ao comportamento da igreja para com os cidadãos romanos, né? Mesmo alguns desses cristãos convertidos, né? Cristãos que faziam parte da igreja de Roma, eles também tinham dificuldades, encontraram dificuldades com esse proceder cristão baseado na palavra de Deus. Então vejamos. A gente pode primeiramente aqui estabelecer alguns exemplos, né? E ter como uma visualização do que acontecia na sociedade romana, baseado em alguns filmes que nós já assistimos, como no caso Espartacus, né, que foi um escravo que se revoltou contra o Império Romano. Nós temos ali o filme de Ben-Hur, né, que ele era um judeu que ele tinha uma certa, digamos assim, uma certa condição social, mas que ele também sofreu algum tipo de preconceito. E o próprio filme Gladiador, onde nós iremos ver ali também a relação do social, né, daquele soldado, daquele general que se tornou um gladiador por não concordar, né, com o imperador. Então, esses filmes, eles retratam um pouco do que era, né, do que eram as relações humanas na sociedade do Império Romano. Então, a gente vai ter uma noção do que acontecia, né? Como as classes sociais elas eram bastante evidentes e as pessoas elas se manifestavam basicamente na sua, né, as suas relações elas eram manifestas basicamente pautadas nas suas condições sociais. E é neste contexto que o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Romanos, porque a gente vai encontrar ali muitos cristãos, cidadãos romanos, que tinham uma certa dificuldade de tratar, ou até mesmo digamos assim, de encarar a realidade, em ter que chamar um escravo seu de irmão, né, uma pessoa de classe social inferior de irmão. Então isso aí fica bastante evidente, né, na carta de Paulo a Filemon, quando ele fala sobre Onésimo, que foi um escravo que fugiu e ele vai ali fazer uma carta rememorando a Filemon que, como cristãos, nós temos o dever de tratar o nosso próximo com amor, né? Como se fossem iguais a nós. Então, quem quiser ver mais isso com evidência, é só ler ali a carta de Paulo a Filemon que você vai entender como ele se retrata nesse caso. Então vamos lá. Apesar das constantes perseguições, Paulo ele vai incentivar os irmãos em Roma, né, a igreja em Roma, a viverem uma vida cristã ativa, não se inibirem, não se intimidarem com a brutalidade e com a perseguição que os cristãos sofriam. Então ele vai ali ser bastante enfático nessa questão, até porque ele vai tratar sobre dois aspectos, o aspecto da luz e o aspecto das trevas, né? Então ele diz assim, olha, vocês são luz e vocês têm que brilhar nas trevas, vocês têm que se destacar, é isso que ele fala. Está lá em Romanos 13, né? Ele fala sobre justamente o comportamento social das pessoas, dos cidadãos romanos, que elas eram baseadas
em orgias, em bebedeiras, em imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja, uma série de coisas que, como cristãos, como igreja do Senhor, isso não era algo que deveria ser praticado por eles, pelos irmãos. E ainda assim havia a questão do perigo de morte, né? Porque o império, né, se ele se sentisse ameaçado, como muitas vezes isso aconteceu, ele perseguia os cristãos, ele perseguiu e matou, né? Então o Estado, no caso o império, ele passava essa ideia de qualquer ameaça contra ele, o império iria agir como força de lei. Mas mesmo assim, esses cristãos em Roma, eles eram incentivados a manter ali firmes, né, a sua fé, na sua fé genuína, e dar testemunho. Então é importante que nós tenhamos essa convicção de que a nossa fé ela vai ser confrontada muitas vezes, e a nossa convicção ela deve falar mais alto do que qualquer confronto, né? Porque a nossa fé ela deve estar sustentada na palavra de Deus, né? Então nós temos essa certeza de que nós estamos no caminho certo. Então é nesse contexto que Paulo vai, através dos livros de Romano, né, ele vai nos indicar, aí, nos dar uma orientação acerca do proceder cristão em relação ao próximo. Então ele vai nos dar aí nos indicar 5 atitudes. A primeira atitude que ele vai falar está em Romanos 12, capítulo 12, versículo 14, ele fala sobre abençoai os que vos perseguem. Às vezes nós passamos por situações em que somos perseguidos, né, no trabalho, na escola, no bairro, em qualquer situação, qualquer grupo social que nós participemos, às vezes nós somos perseguidos. E isso pode nos levar a um sentimento de raiva, de ódio, de vingança, né, em relação a essas pessoas que nos prejudicam, até porque é uma coisa natural do ser humano, né? Quando ele é assim levado a essa situação, primeiro sentimento é de defesa e de reação. Mas nesse caso, Paulo ele vai nos advertir, vai nos orientar que como cristãos nós devemos proceder diferente, né? Diferente do ímpio. Como eu falei, o ser humano natural ele tende a ter esse sentimento de vingança, né, de rebater, né, baseado na raiva, no ódio, né, porque é natural. Mas ele diz, olha, como cristãos, nós devemos ter uma atitude diferente, né? O próprio Jesus ele deu exemplo quando ele foi questionado ali e que se numa situação em que se ele fosse agredido, né, ele de um lado da face ele cederia ao outro lado. Então isso aí foi muito, né, muito questionado pelos seus oponentes, né, porque para o ser humano natural é inadmissível você sofrer uma agressão e você se manter ali passivo, sem reagir, sem tentar se defender de alguma forma. Mas Paulo ele vai justamente baseado nesse princípio, né, no princípio dos ensinamentos de Jesus. Ele vai dizer assim, olha só, nós devemos proceder diferente dos ímpios. Entregar nas mãos de Deus essas pessoas que nos perseguem, né, essas pessoas que nos odeiam, essas pessoas que desejam o nosso mal. Então ele vai dizer assim, ó, entrega nas mãos do Senhor, né? Do Senhor é a vingança. Então não adianta nós querermos
nos vingarmos dos nossos perseguidores, né? Porque o final disso não vai ser um final feliz. Então, Paulo vai dizer assim, olha, entrega nas mãos do Senhor, né? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades. Muitas vezes aquelas pessoas que nos perseguem, elas estão sendo usadas pelo diabo, né? Para justamente nos tirarmos da graça, nos tirarmos da presença do Senhor Jesus. Então, como o próprio Jó fez, né? Orou pelos seus inimigos, né? Orou pelos seus detratores, né? Que se diziam amigos dele. Mas Jó, ele não teve nenhum sentimento de ódio, de vingança, apesar da situação que ele estava passando, ele simplesmente orou pelos seus inimigos e Deus fez o quê? Mudou o seu cativeiro, Deus o abençoou. Então, Deus sempre tem uma solução, uma boa solução. Por isso que Paulo ele vai exortar aos cristãos em Roma para que eles abençoem os que vos perseguem, né? Porque não adianta lutar contra uma força que você não tem capacidade nenhuma de lutar contra ela, de vencê-la. Então, entregue nas mãos de Deus, né? Nós abençoamos os que nos perseguem e Deus vai mudar aquela situação. A segunda atitude que Paulo vai falar com os romanos é: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está lá em Romanos 12, versículo 15. Paulo fala da graça cristã, fala da empatia, né? Que a graça produz empatia. E o que é empatia? Empatia é justamente a capacidade de se identificar com outra pessoa e de sentir o que ela está sentindo. É se colocar no lugar do outro, né? A graça produz isso. Por isso que Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? É quando nos tornamos mais parecidos com Cristo. O próprio Paulo vai dizer assim, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo. Então, na realidade, quando nós praticamos a graça, ela produz empatia. Por quê? Porque nós nos colocamos no lugar do outro, né? É o amor ao próximo. Não é só daqui para fora, não é só da garganta para fora. Tem que fluir de dentro. É um sentimento que você olha uma situação de um mendigo, de um morador de rua, e você se coloca no lugar daquela pessoa, né? E você vai lá, se propõe a ajudar. Não é só, vou orar por você, não. É você fazer algo mais, né? Algo mais do que orar. Orar é bom por aquela pessoa, mas no primeiro momento aquela pessoa está precisando de uma estrutura, né? Então, você vê aquela pessoa ali naquela situação, você vai chorar por dentro porque você está vendo que aquela pessoa está passando por uma situação difícil. Da mesma forma, né? Você também se alegra quando uma pessoa, né, um irmão ou um conhecido, tem êxito, prospera na vida, então você fica feliz, né? Você não tem nenhum sentimento de inveja com relação àquilo. E em certa ocasião, olha só como é interessante, Jesus sentiu uma empatia tão grande, né, ao ver uma mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos, há muitos anos, e essa mulher, ela tinha assim, um objetivo assim, de pelo menos tocar na roupa de Jesus para poder, né? Aquela mulher, ela tinha uma fé tão grande e tinha uma multidão ali, né? Atrapalhando que ela fizesse contato com Jesus, mas nada daquilo impediu que Jesus, a partir do momento que ela tocou na orla da roupa de Jesus, do vestido de Jesus
fluiu de dentro dele, ele fala, algumas versões dizem assim, fluiu, saiu virtude de mim. Em algumas dizem, saiu o poder dele, saiu o poder de Jesus. Então a empatia, ela deve fazer parte da nossa essência, né? Então Jesus, no mesmo momento em que ela tocou, ele sentiu, né, aquele amor por aquela mulher. E aquela mulher, ela foi curada somente por ter feito aquilo, por ter tocado na roupa do vestido de Jesus. Agora, isso é regra? Não é. A questão aí se aplica à fé daquela mulher. Ela teve uma fé tão grande que ela acreditava somente tocar na roupa do santo, do ungido do Senhor, ela iria ser curada daquela enfermidade. E foi, de fato. Agora, a questão não é a roupa de Jesus, a orla do vestido de Jesus que tinha poder, não. Porque o próprio Jesus disse assim, saiu virtude de mim, né? Jesus teve uma empatia tão grande com aquela mulher, né, que assim, uma coisa fluiu naturalmente e aquela mulher foi curada por meio da sua fé. Isso está lá em Lucas capítulo 8, versículos 43 a 48. Também outra ação dentro do ministério de Jesus foi quando Lázaro morreu e Lázaro gostava muito Jesus gostava muito de Lázaro e vice-versa também, né? A família de Lázaro também era muito querida por Jesus e Jesus gostava muito da família de Lázaro. E quando Lázaro morreu, Jesus ele demonstrou também uma grande empatia, porque Jesus ali expressou um sentimento de tristeza, né? Está lá em João 11, de 31 a 35. Diz assim, Jesus chorou, né? Chorou juntamente com aquela família que estava enlutada, que estava triste. E Jesus deu essa demonstração. Isso significa, meus irmãos, que nós não devemos ficar indiferentes diante da dor alheia, nem da dor e nem da alegria. Por isso que Paulo vai exortar aos cristãos em Roma para que eles se alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso significa, ou melhor, isso dá uma ideia de unidade, né? A igreja, ela é uma unidade, é uma família, onde todos sentem a mesma dor, né? E baseada na ideia de corpo, né? A gente pode ter uma ideia assim clara disso quando nós damos uma topada e o dedinho do pé lá sente aquela dor, o corpo todo sente a dor, né? Então, daí a importância de nós termos essa ideia, essa noção de unidade. É isso que Paulo está querendo dar, né? Uma ideia de unidade, uma noção de unidade, né? Chorai com os que choram e alegre-se com os que se alegram. A terceira atitude, Paulo vai falar, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Romanos 12, 16. Nesse caso, Paulo está focalizando a necessidade de haver uma harmonia entre os irmãos. Isso aqui, baseado nessa terceira atitude, também tem uma relação muito grande, né, com a segunda atitude. E ele está dizendo assim, que a necessidade de haver uma harmonia entre os irmãos, que naturalmente deve ser estendida para os que não são crentes, uma vez que você é parte da sociedade. Às vezes a gente tem aquela ideia de que não, a gente só deve amar os que nos amam, a gente só deve ajudar os que estão próximos da gente. Não, Paulo não está dizendo isso. Ele diz que a harmonia é um dos resultados naturais do amor. Da mesma forma que a dissensão, os conflitos e a confusão são resultados naturais do orgulho, da soberba, da vaidade e do ódio. A harmonia, ela é produzida pela ação do Espírito Santo na vida do cristão. Então, essas relações harmoniosas, elas devem ser buscadas e mantidas no seio da comunidade cristã. É lógico que nós, como seres humanos, nós temos cada um tem a sua personalidade, né?
a sua característica própria de agir, né, em determinada situação. Mas nós devemos pensar numa coisa muito importante quando nós nos tornamos cristãos, que é o nosso testemunho de vida para com o mundo, né? Porque nós, como eu já falei antes, somos uma grande vitrine. O mundo está de olho nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas palavras para poder nos julgar. Então, portanto, nós devemos ter sempre esse cuidado, né? Para que, como igreja, nós não venhamos a ser objeto de escândalo para o mundo ou para a igreja. E a quarta atitude que ele diz é: condescendei com o que é humilde, né? Então ele fala assim, cada crente deve se identificar com os demais. Não pode haver distinção entre os irmãos. Embora cada um exerça uma função diferente na igreja, todos fazem parte do mesmo corpo, aquilo que eu falei antes, né? Essa ideia de corpo, ela deve estar sempre aguçada e avivada na nossa mente, né? Para que nós possamos sempre lembrar que quem é o cabeça desse corpo é Jesus Cristo. E vale ressaltar que a igreja de Roma, ela tinha dificuldades em lidar com essa situação, né? Uma vez que a sociedade romana era bem definida, era dividida em classes sociais. E que classes sociais eram essas? Eram os patrícios, os plebeus, os clientes, os escravos e os proletários. E alguns cristãos da igreja de Roma, eles vinham dessas classes sociais. Daí a dificuldade de alguns deles terem, né, de incorporar, digamos assim, essa ideia de cristianismo, porque o cristianismo ele anulava qualquer tipo de extrato social, de classe social. O cristianismo ele iguala todo mundo no mesmo nível, né? Que é o nível de homem, nível de ser humano, né? O único nível que existe é justamente o superior, que é o nível de Deus, né? Então o homem ele está colocado em apenas um único nível, que é o nível de ser humano. E o cristianismo ele vem justamente reforçar essa ideia, né? E alguns cristãos, né, da igreja de Roma, eles diversificavam das classes sociais, então eles tinham essa dificuldade. A gente vai ver lá os patrícios. Quem eram os patrícios, né? Falando da classe social romana. Os patrícios eram justamente aquela elite social que fazia parte da política do Império Romano. E essas pessoas, algumas delas, se converteram a Cristo, né? E essas pessoas encontraram dificuldade de chamar aquele irmãozinho que era escravo, né, de irmão. Eles tinham dificuldade de chamar o escravo lá convertido em Cristo em irmão. Então isso aí é o que Paulo vai tratar lá na carta a Filemon. Então por isso que eu, assim, peço que vocês leiam o livro de Filemon, que ele vai tratar justamente sobre essa questão bastante específica, né? Além dos patrícios, tinham também os plebeus, que eram constituídos de pequenos proprietários de terras, artesãos, comerciantes. Tinham os clientes, que eram agregados aos patrícios, que recebiam estadia e proteção. Em troca, ofereciam todo tipo de serviço. Daí vem a expressão política, né, moderna, de análise política, que fala do clientelismo, que vem justamente dessa época, quando essa classe social, ela, em troca de seus serviços, elas atendiam às necessidades da classe social mais alta, dos patrícios. Então, essa classe social, ela remete a uma subordinação, digamos assim, na análise política moderna. Tinham também os escravos. Quem eram os escravos? Eram justamente aquelas pessoas que faziam parte de um povo conquistado, né? E esse escravo, não necessariamente como nós temos a ideia de que o escravo é sempre o negro, não, porque essa ideia do escravo ser associado ao negro, ela vem da Idade Moderna, né?
onde a escravidão ela passou a ser... iniciou o tráfico de negros vindo da África, e então, nessa época, na Europa já não havia mais escravidão, né, mas os europeus eles instituíram a escravidão nas Américas. Então, meus irmãos, o escravo era uma classe social, né? Era uma classe social que não necessariamente era definida pela cor da pele, não. Era justamente a aquisição de povos que perdiam a guerra, isso é chamado de guerra justa, uma coisa bastante complicada de se estudar, mas que não cabe aqui nós aprofundarmos isso, mas era uma classe social do Império Romano que era formada por povos escravizados, por povos derrotados e eram escravizados. O Império Romano fazia isso. Tinha os proletários, né? Ou melhor, ainda em relação aos escravos, essas pessoas eram desprovidas de qualquer representatividade política ou direito. O escravo não tinha direito a nada, né? Então, se vocês forem estudar um pouco sobre a escravidão no Império Romano, na Grécia Antiga, a gente vai ver muitos absurdos, as pessoas eram tratadas assim como nada. Então, é muito interessante nós percebermos isso. Tinha os proletários, que eram uma classe justamente para gerar filhos para serem soldados do Estado. E a gente vai observar que a sociedade romana, na qual era o contexto histórico da Igreja de Roma, né, havia essa dificuldade muito grande. Mas mesmo assim, a gente vai encontrar Jesus lá dando uma lição aos seus discípulos quando essa questão aí do ser maior, do ser menor, ela vai entrar na pauta quando os discípulos de Jesus, lá em Mateus 18, versículos 2 a 4, eles vão começar a discutir entre eles. Quem é maior? Quem que vai ser o mais próximo de Jesus, né? Então havia essa preocupação e havia essa discussão entre eles. Aí a gente vai ver lá Jesus dando uma lição, né, sobre essa questão aí da discussão, quem é o maior no reino dos céus. Então, meus irmãos, foi muito difícil para alguns indivíduos destacados, né, se misturarem e tratarem como iguais os escravos de sua casa. Então havia uma dificuldade muito grande, né? Eu acho que isso também ainda é um pouco discutido, né, na igreja, mas a gente pode assim afirmar, não com aquela apontando o dedo, mas apenas destacando aqui, pontuando que esse é um problema que ainda não foi muito tocado. Eu falo de um modo geral nas igrejas, né? Eu não estou especificando. Porque Cristo ele trouxe justamente uma nova ordem, né? Aquela ordem estabelecida, né, de hierarquia, ela foi desconstruída por Jesus, né? E Jesus ele estabelece uma nova ordem, né, quando ele trata dessa questão. E por fim, a quinta atitude de Paulo, né, que Paulo nos exorta, é: não sejais sábios aos vossos próprios filhos, né? Romanos 12:16. O apóstolo Paulo orienta que o amor cristão elimine o orgulho e a presunção, né? No capítulo 28 de Ezequiel, na profecia contra o rei de Tiro, Deus fala contra o seu orgulho, sua sabedoria e sua riqueza, que faz alusão ao próprio Satanás. Então, o que ele diz? Ele diz assim, você foi ungido como querubim guardião, por isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado,
até que se achou maldade em você. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte santo de Deus e o expulsei. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Então aqui, o próprio Deus, né, através do profeta Ezequiel ali, ele vai nos mostrar que o orgulho e a soberba de Satanás foi que derrubou ele, porque ele tinha uma situação privilegiada, ele era um anjo querubim, né? Ele tinha uma posição de destaque. Então, o que é que a gente aprende disso? A gente aprende que quando Deus nos dá um dom, nós devemos ter a maturidade de lidar com esse dom, entendendo que dom é algo recebido, não é algo que foi gerado, não é algo que nasceu, não é algo natural. Dom é algo recebido de Deus. Então, quando nós achamos que nós somos sábios, né, a tal ponto de querermos nos sentir melhor do que o nosso irmão, o próximo, né? Então isso aí já é um sinal vermelho, não digo nem um sinal amarelo, mas é um sinal vermelho de que nós precisamos mudar a nossa postura. O modelo é o Senhor Jesus, que se humilhou antes de ser exaltado. É um perigo o cristão se comparar com os outros julgando-se melhor. Os que querem se mostrar mais espirituais são os mais orgulhosos e quase nunca aceitam a orientação dos seus líderes. É um perigo muito grande. Existe um ditado que diz assim: a soberba precede a queda. O final desses é sempre a queda espiritual e, como consequência, às vezes, a própria divisão da igreja. Irmãos, eu fecho aqui concluindo que os desafios desse mundo nos fortaleçam a cada dia, a fim de que possamos viver uma vida cristã autêntica. Que Deus nos abençoe e que nós possamos a cada dia aprender mais e mais de Deus. Amém? Que Deus abençoe.